الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Pode vir mais para frente, é melhor tu mais para frente. Tira essa cadeira. A gente vai iniciar a palestra nesse dia abençoado, que é sexta-feira. Primeiro, vamos escutar as melhores palavras, que são as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Os últimos versículos da Surat al-Baqarah, Deus Todo-Poderoso fala: Lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Deus Todo-Poderoso fala: a Deus pertence tudo quanto há nos céus e na terra, tanto o que manifestais como o que ocultais. Devo-lo julgará, ele perdoará a quem desejar e castigará a quem ele aprover, porque Deus é onipotente. O mensageiro crê no que foi revelado pelo seu Senhor, e todos os fiéis creem em Deus, em seus anjos, em seus livros, em seus mensageiros. Escutamos e obedecemos, só anelamos a tua indulgência, ó Senhor nosso, a ti será o retorno. Deus não impõe a nenhuma alma uma carga superior às suas forças. Beneficiar-se-á com o bem quem o tiver feito, e sofrerá o mal quem o tiver cometido. Ó Senhor nosso, não nos condenes se nos esquecemos ou nos equivocarmos. Ó Senhor nosso, não nos imponhas carga como a que impuseste aos nossos antepassados. Ó Senhor nosso, não nos sobrecarregues com o que não podemos suportar. Tolera-nos, perdoa-nos, tenha misericórdia de nós. Tu és nosso protetor, conceda-nos a vitória sobre os incrédulos. Amém. Nós vamos iniciar essa palestra, como foi colocado e anunciado, em duas etapas. A gente vai falar agora a primeira etapa, aí eu deixo depois aberto para vocês, para a gente discutir, questionar, se alguém quer perguntar. Depois, a gente dá um descanso de 5, 10 minutos, come algumas coisinhas, reza o Asr e volta para a segunda etapa, pode ser? Tá. Vamos falar sobre a conduta dos primeiros muçulmanos em relação à intolerância. A intolerância é refletida tanto dentro do Alcorão, no livro de Deus, quanto a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que são os seus ensinamentos e práticas. Vamos falar isso pelos sábios
que nos antecederam, que são os primeiros 3 séculos da comunidade muçulmana. Alguns pontos que nós devemos considerar, por exemplo, a respeito pela diversidade. O Alcorão Sagrado, o livro de Deus, enfatiza a diversidade das crenças humanas e a liberdade de escolha, sempre. Um versículo frequentemente citado entre nós, muitos aqui conhecem, Deus diz: não há coerção na religião. A Surat al-Baqarah, do versículo 256. Isso sugere que a fé deve ser uma escolha pessoal e que a intolerância não é aceitável, admissível. O tratamento justo, então, e equitativo significa que os muçulmanos são instruídos a tratar todos os indivíduos, independentemente de suas crenças, com justiça e respeito. O nosso querido e nobre profeta mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou assim: o melhor dos homens, ou o melhor das pessoas, é aquela que é mais benéfica para os outros. Ele não falou aqui para os muçulmanos, em geral, tem que ser benéfico para os outros. Por isso que a gente fala entre então o perdão e a paciência. A paciência em face da provocação é uma característica destacada dentro da Sunna. O nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo diante de hostilidades, frequentemente respondia sempre com paciência, perdão e promovendo o exemplo de como lidar com a intolerância. Então nós devemos seguir o seu exemplo. Por isso que entra o diálogo e a convivência pacífica. Os primeiros muçulmanos, incluindo o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, frequentemente buscavam diálogos respeitosos com os não muçulmanos e trabalhavam para construir comunidades inclusivas, mostrando a importância da convivência pacífica e harmoniosa. A Sunna dos queridos sábios, aqueles salafs antecedentes que nos antecederam, que estudaram e praticaram segundo os exemplos dos primeiros muçulmanos, enfatizavam sempre a importância de seguir o exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na promoção do entendimento e da harmonia entre as comunidades, independente da fé, sempre respeito e harmonia. Por isso que eles falam da interação com os críticos. Como assim? Quando confrontados com a crítica e com a intolerância, os primeiros muçulmanos eram encorajados a responder com sabedoria e bom senso, evitando retribuições violentas ou hostis. Se não tem a sabedoria, então melhor nem responder. Então a gente colocou aqui as 4 escolas de jurisprudência islâmica, as 4 escolas de fiqh, que é Hanafi, Maliki, Shafi'i e Hanbali. Oferecem perspectivas variadas sobre a condução dos muçulmanos em situação de intolerância e questões relacionadas à convivência com pessoas de diferentes crenças. Uma visão geral de abordagem da escola Hanafi, do querido Abu Hanifa, que Deus tenha piedade dele. A escola Hanafi, fundada por Abu Hanifa, enfatiza a razão e a lógica na interpretação das leis islâmicas. Em casos de intolerância, os Hanafis, que seguem a escola Hanafi, geralmente defendem a convivência pacífica e o diálogo com pessoas de outras fés. Eles acreditam que na importância da justiça e da misericórdia, sendo incentivados a evitar conflitos e buscar soluções pacíficas. A tolerância é vista como um valor importante
nobre, especialmente em sociedades multiculturais. Já a escola Malik ibn Anas, a escola Malik, fundada por Malik ibn Anas, também promovida a convivência e a justiça. O Imam Malik, que Deus o tenha, enfatizava a experiência da comunidade de Medina, onde ele viveu, como um modelo a seguir. Em casos de intolerância, a escola pode favorecer a adaptação e o compromisso, reconhecendo a necessidade de respeitar as normas sociais e culturais. E foi isso que o povo de Medina fez, recebendo o povo de Meca. A interação com não muçulmanos deve ser feita com ética e respeito, acima de tudo. A escola Shafi'i, Muhammad Idris Shafi'i, que Deus o tenha, desenvolvido por Muhammad Idris Shafi'i, baseia-se em uma rigorosa interpretação das fontes islâmicas. Aqueles que seguem Imam Shafi'i geralmente abordam a intolerância de maneira que enfatiza a importância da lei e do respeito. Embora possam ser mais rígidos em termos de tradições, eles ainda defendem que os muçulmanos devem evitar hostilidade e procurar maneiras de se relacionar pacificamente com outros, reforçando valores como compaixão e sempre justiça. Já a escola Hanbali, fundada por Imam Ahmad ibn Hanbal, é conhecida por sua abordagem conservadora. Aqueles que seguem o Hanbali tendem a ser cautelosos em relação à interação com os não muçulmanos, mas também reconhecem a importância da ética e da justiça, valores islâmicos. Em situações de intolerância, podem enfatizar a defesa da fé e a preservação da identidade muçulmana, mas ainda assim são incentivados a agir com bondade e não provocar jamais confrontos. Então tiramos disso, embora cada escola tenha suas particularidades, um padrão comum entre todas elas é a ênfase na ética islâmica, na justiça e na busca pela paz. A intolerância deve ser abordada com sabedoria, e a convivência pacífica é geralmente encorajada nas 4 abordagens, com o entendimento de que o respeito mútuo e a misericórdia são princípios fundamentais dentro do Islã. Em resumo, a abordagem dos primeiros muçulmanos em relação à intolerância destaca a necessidade sempre de respeito, diálogo, paciência e justiça, promovendo uma convivência harmoniosa dentro da sociedade. Podemos aqui citar, eu gosto não só de explicar, e sempre colocar algumas histórias. Uma história notável que ilustra a conduta dos primeiros muçulmanos em caso de intolerância é a história do profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, que é o nosso guia maior, e a sua interação com a tribo de Quraysh, especialmente durante o período de perseguição dos muçulmanos. Durante os primeiros anos do Islã, todo mundo sabe que os muçulmanos enfrentaram intensa perseguição em Meca, sob a liderança dos Quraysh, do povo de Quraysh, que viam a nova mensagem de Muhammad como uma ameaça ao seu poder e tradições. Algumas histórias sobre a paciência e a postura do profeta, que a paz esteja sobre ele, e de seus seguidores, são particularmente instrutivas. A reação do profeta, sallallahu alaihi wasallam, à intolerância. Um exemplo significativo ocorreu quando os inimigos do profeta Muhammad começaram a atacar não apenas suas crenças, mas também a sua vida pessoal e a de seus seguidores. Em um incidente famoso, um dos líderes da tribo de Quraysh, todos aqui conhecem como Abu Jahl, lançou insultos ao nosso profeta. A resposta do profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, foi de ter paciência e firmeza em sua mensagem, sem recorrer à violência ou à hostilidade.
Certa vez, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava orando, rezando, lá na Kaaba, um grupo do Quraysh tentou humilhá-lo, colocando víscera de um animal, impurezas de animal, sobre os seus ombros, enquanto ele orava. Uma mulher chamada Fátima, que nós conhecemos, que é a filha do profeta, radiyallahu anha, correu para ajudá-lo. Ajuda quem? O profeta. O profeta, ao invés de retaliar, usou a oportunidade para demonstrar sua resiliência e a importância da dignidade, mesmo sobre provocação extrema. Essa era a conduta dele. O perdão do profeta, um outro exemplo marcante, é da conquista de Meca. Sabemos que no ano 10 da migração, o profeta e seus seguidores conquistaram Meca. Após anos de perseguições e conflitos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus seguidores conseguiram entrar em Meca de forma pacífica. Quando conquistou a cidade, ele teve a chance de se vingar de muitos de seus inimigos. No entanto, ele proclamou e disse aquela frase famosa: hoje não haverá vingança sobre vocês. Vão, pois vocês estão livres. Ele podia se vingar. Este ato de perdão, misericórdia, se tornou uma pedra angular de ética islâmica. Essas histórias, sem dúvida, ilustram como os primeiros muçulmanos praticavam a tolerância e a paciência em face da intolerância. O exemplo do profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, continua a ser um modelo sempre de conduta para lidar com os conflitos, adversidades, promovendo a paz e a compreensão, ao invés de hostilidade e retaliação. Estas lições, meus queridos, são frequentemente citadas pelos sábios, pelos nossos sábios que nos antecederam, e são uma parte fundamental do legado do Islã. Uma outra história verdadeira que ilustra temas de intolerância e a resposta positiva a ela no contexto islâmico é a história daquele que a gente conhece, chamado Bilal ibn Rabah, um dos primeiros e mais proeminentes seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, que Deus esteja satisfeito com ele, nasceu na Etiópia, africano, e foi escravizado na sua juventude. Sua condição como escravo e o fato de ser negro o tornaram um alvo de desprezo e discriminação na sociedade árabe da sua época. Bilal se converteu ao Islã e tornou-se um dos primeiros muçulmanos, o que gerou reações intensas dos seus líderes, seus mestres e da sociedade em geral. Após a conversão ou reversão do Bilal, ele foi severamente perseguido pelo seu mestre, pelo seu dono, Umayya ibn Khalaf, que tentava forçá-lo a renunciar à sua nova fé, negar o Islã. Umayya torturou Bilal de várias maneiras, incluindo deixá-lo exposto ao calor abrasante do deserto e colocando uma pedra pesada sobre o seu peito, tentando fazer com que ele, Bilal, negasse a sua crença em Deus, em Allah Todo-Poderoso. Em resposta a essa intensa opressão, Bilal ficou firme em sua fé, não renegou, repetindo palavras que nós conhecemos aqui como Al-Ahad, Ahad, único, ele é único, Deus, referindo-se à unicidade de Deus. Sua resistência foi emblemática, não apenas da sua fé pessoal, mas também do princípio islâmico, de que todos são iguais diante de Deus, independentemente da raça ou do status social. A história de Bilal, radiyallahu anhu, chamou a atenção de outros muçulmanos. Um de seus amigos, o primeiro a abraçar o Islã, o primeiro homem, chamado Abu Bakr, ficou tão indignado com a forma como Bilal estava sendo tratado que intercedeu ao seu favor e comprou a sua liberdade.
libertando-o da escravidão. Bilal então se juntou à crescente comunidade muçulmana de Meca, livre dos insultos e da perseguição. Ou seja, a importância do Bilal não se limita à sua resistência à intolerância. Ele foi escolhido por Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ser o primeiro muçulmano a fazer o adhan. O adhan é o chamado à oração por causa da sua voz profunda e ressoante, que tornou um símbolo de pertencimento e igualdade na nova comunidade que surgia, a comunidade islâmica. A história de Bilal ibn Rabah, que Deus o tenha, é lembrada não apenas por sua coragem, não, e por sua resistência diante da opressão e da injustiça, mas também por sua contribuição significativa para a história do Islã, para a história da religião do Islã. Ele se tornou um ícone de igualdade e tolerância, mostrando que a verdadeira fé e dignidade transcendem raça ou até mesmo classe social. A sua vida continua sempre a inspirar milhões de muçulmanos como nós, ao redor de todo o mundo, como um exemplo de perseverança e fé inabalável diante da intolerância que sempre existiu. Esse exemplo serve para nós colocarmos em prática, sendo perseverante. Primeira coisa, pegar na fé e em Deus. A palestra é grande. Eu vou parar aqui, porque eu estou vendo que para vocês vai ter um entendimento. Aí vocês querem entrar, comunicar, falar, fiquem à vontade. Aí eu acho que na sequência depois faz o segundo pente. Isso. Né? Pode entrar, sim. Tá ligado? Tá, deixa ligado, não tem problema. As filhas vão ter benefício. Não, eu acho que essa questão da intolerância é uma linha bem tênue em alguns sentidos. Porque a gente percebe ali, que o próprio Abu Bakr, ele viu um caso que era de não deixar de ser de intolerância, porque é pior ainda, de perseguição, né, física e tudo mais. Na indignação dele, ele fez alguma coisa. Sim. Então eu acho que assim, o aceitar com paciência, com resiliência, ele vai no contraponto de buscar do outro lado, com inteligência, sair daquela situação. Isso, com conhecimento. Então não é tipo assim, porque às vezes quando a gente ouve falar, a gente pensa em baixar a cabeça e dizer amém pra tudo. Não é. É acontecer de sair de uma forma honrosa, com sabedoria daquela situação e buscar hoje os meios necessários para que aquela pessoa que cometa aquilo faça, né? Isso nesse sentido, sem a gente passar por outros sentidos que é o que a gente vem vivendo hoje em relação ao mundo, o que acontece com a Palestina e tudo mais, né? Se tivesse um Abu Bakr hoje entre nós, um líder, eu acredito que pela história dele, ele interferia nessa situação que hoje a gente vê que está acontecendo ali. Não ia permitir o movimento muçulmano sofrer, não permitiu o Bilal sofrer. Ia de alguma forma, de forma estratégica, tentar acabar com aquilo ali, e no segundo momento, se não conseguisse, ia ter uma convocação para a gente que é muçulmano e fazer alguma coisa para os nossos irmãos, porque senão é uma aniquilação, né? Se a gente só dizer amém também, nesse sentido, mas eu acho que de forma organizada, né? Por isso tem que ter a unificação da nação islâmica hoje. Acho que é assim. Não, perfeita colocação isso. Você viu que o Bilal estava em apuros, o outro muçulmano, que tem conhecimento, tem prudência e respeito, se adiantou e fez o que teria que fazer, libertando ele. Então os muçulmanos têm que ser isso, aproveitar o povo do conhecimento, tem que se unir em uma única causa para aliviar o sofrimento dos outros. Senão, se os muçulmanos que têm conhecimento não se unirem, aqueles que não têm conhecimento vão tentar se unir de uma forma errada, como está acontecendo hoje. Mas nesse ponto, Abu Bakr começou pela coisa certa, né? Porque aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos indicou. Ele amou o irmão dele. E amar o seu irmão muçulmano é o primeiro ponto. A munasaba que tinha entre ele e
do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez com que ele tivesse uma munasaba com um Habib, com um querido do profeta Muhammad, foi Bilal. Com certeza. E Bilal, o que ele fez? Bilal, ele acabou recebendo de Allah subhanahu wa ta'ala o azan, né? Deus honrou ele com a sua voz para chamar as pessoas para a melhor coisa na terra, que é fazer a oração. Mostrando que não tem desigualdade na religião, perante homem e mulher, negro e branco. Todos são iguais aos olhos de Deus. Ninguém quer entrar mais? Não, tá bem. Certo? Então daqui a pouco a gente volta nesse mesmo canal. A gente curta, siga e compartilha. Tá bom, gente, cabelo. Daqui a pouco voltaremos, inshallah. Ah, merenda chega. Tá tudo lá.